Começamos? Boa noite. Hoje, 24 de fevereiro de 2025, a equipe Mente Viva está debatendo um assunto, trazendo à tona, refletindo sobre o assunto relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo que a gente geralmente lembra de início de relacionamentos afetivos abusivos, conjugais abusivos, mas que está presente nas relações institucionais, nas relações familiares, está presente nas relações de trabalho, quando um membro de um relacionamento sofre mais ônus do que bônus desse relacionamento, sofre consequências prejudiciais decorrentes desse relacionamento, que tem várias fases. E para conversar sobre esse assunto, a equipe... Opa, quem caiu? Foi a Fernanda. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Fernanda de novo. Fernanda está fora do... Eu não estou te vendo, Danielson. Mas eu estou... Tá conseguindo ouvir bem minha voz? Então, mas você não vai aparecer? Sim, eu estou aparecendo. Tu consegue me ver? Sim. Não, eu não consigo te ver. Os Maíra consegue. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Eu vou entrar no meu outro Instagram, então. Será que é por isso? Porque esse aqui tem pouca gente, eu acho. Não. Sabia? Eu vou ter que entrar no outro. Francisca, às vezes não aparece, tá? Tu tá ouvindo, mas não aparece. Acontece. Osmária, eu acho que é porque esse Instagram aqui é novo, que eu fiz, profissional, e eu tenho que ir pro o meu mesmo, que daqui o outro eu consegui. Não, só aparece 3 por vez. Né? Mas não tem problema. Só que, por algum motivo, parece que a Fernanda está fora. Será que alguém poderia... Jusemar, se tu está ouvindo, será que tu podia ver o que aconteceu? Eu estou tentando recolocar a Fernanda e não estou conseguindo. Mas eu também não estou vendo vocês. Instagram. Vou sair e entrar de novo. Não, mas... Vamos só aguardar. Deve ser esse númerozinho aqui. Ok. Bem-vinda de volta, Fernanda. Obrigado pela sua... quero agradecer a presença do Jusemar, Psico André Cruz, Fernanda Souza Gonçalves ativando o vídeo. Vamos ver. Oi, Daniel, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo, não estou enxergando ainda. Não sei se deu algum problema. Tu está enxergando as 3 pessoas? Não, estou só te enxergando agora. Ué? Às vezes acontece, tá, gente? Tá tranquilo. Às vezes não vê, mas tá ouvindo, tá tudo certo. E não aparece aqui na... Vamos começando, daí quando chegar próximo a Francisca, né, que saiu, a gente volta. Bom, aqui nossa equipe Mente Viva, essa é uma equipe de profissionais da saúde que trabalha proporcionando qualidade de vida. E hoje estamos aqui para discutir esse tema tão importante, que é o tema dos relacionamentos abusivos. Como eu comecei a falar, o relacionamento abusivo, ele é o tipo de relacionamento humano em que uma das partes sofre prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, prejuízos físicos em decorrência de um tipo de relacionamento que não está equilibrado. Isso tem a ver, sim, com relacionamento familiar, relacionamento conjugal, mas tem também a ver com relacionamento de trabalho, relacionamento institucional.
existem muitas formas de relacionamento abusivo. E para falar sobre isso, hoje, a equipe Mente Viva está aqui. Então, eu sou Danielson, psicólogo de linha psicanalítica aqui do Rio Grande do Sul, membro da equipe Mente Viva. Também quero apresentar também a minha colega da equipe Mente Viva, a Fernanda Souza. Fernanda, pode se apresentar aqui? Boa noite, Danielson. Boa noite, pessoal. Então, eu sou psicóloga, graduada pela FADEGS. Atualmente faço especialização em TCC, da terapia cognitivo-comportamental, em psicologia jurídica e avaliação psicológica. No momento, as minhas maiores experiências são na área da clínica e um pouquinho recentemente na área social. Muito bem. Logo mais estaria aqui também a Francisca, que deu uma saída, não sei, está tentando voltar. Assim que ela voltar, eu coloco ela. Mas estamos aqui com a nossa convidada especial, é a nossa colega Osmaíra Hoftetter. Ela é psicóloga, advogada, agora migrou para psicologia, né? Mas tem 20 anos de experiência no trabalho jurídico, né? Mas agora, aqui como psicóloga, como colega, ela vem falar junto conosco, sobre esse tema tão importante que é dos relacionamentos abusivos. Vou deixar a Osma, como os amigos chamam, né? A nossa colega Osmaíra, a se apresentar um pouquinho. Ok, então, gente, boa noite. Meu nome é Osmaíra, eu sou graduada pela Anhanguera Polo Cavalhada em psicologia, sou advogada, mas agora estou na área da psicologia, faço pós-graduação em psicanálise e eu achei um tema muito relevante, acho que é importante a gente tratar de um tema tão sério, né? E quando a gente traz esse tema, quantos relacionamentos vêm à mente, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a equipe Mente Viva por ter me convidado, e eu tô aberta aqui a aprender com vocês e conversar um pouquinho sobre, né, relacionamentos abusivos. Está conosco também a nossa colega da equipe Mente Viva, a psicóloga Francisca, desculpe, me engasguei aqui. Pode falar, Francisca. Boa noite, pessoal. Eu sou a Francisca Ceciliane, né? Sou psicóloga, formada pela Estácio, Ceará. Atualmente faço especialização em neuropsicologia e clínica, psicologia clínica, né? Tenho uma abordagem voltada também para a TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, né? Estamos aqui para debater com os colegas um assunto muito interessante, né? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bem. Para já começar de imediato, e que a gente possa, vai ser... Só pega uma água, por favor. Vamos conversar, então. Nós estávamos conversando antes de iniciar nossa live. A colega Osmaíra estava falando de uma notícia interessante que tem a ver com o nosso assunto. É uma notícia bem recente dessa semana e que tem a ver com o nosso assunto, né, Osmaíra? Isso. Comenta para nós aí. Isso. A gente sabe que tem, né, puxando um pouquinho para a área jurídica, a Lei Maria da Penha, né, e essa lei, então, ela protege as mulheres, né, e agora o STF, né, ele estendeu essa lei para casais homoafetivos, e isso é muito significativo, né, porque agora tem as mulheres, os casais homoafetivos, né, do sexo masculino, ou que envolvam travestis e mulheres transexuais. Então, é a lei aí, né, a serviço da nossa sociedade, né, prestando essa proteção. Caiu meu telefone aqui, mas... O que é relacionamento abusivo, né? O que se entende? Geralmente, como eu disse lá no início, às vezes a gente
pensa, primeira coisa, mas é um casal e houve uma agressão, mas o relacionamento abusivo, ele se encontra em vários âmbitos, né? Da vida, do cotidiano, seja no trabalho, seja entre colegas, seja nos relacionamentos afetivos. Então, eu acredito que a gente possa começar explanando um pouco sobre isso. Então, o relacionamento tóxico, né, é aquele que vai gerar mais sofrimento do que bem-estar emocional, né, físico-psicológico, né. Ele é marcado por dinâmicas desequilibradas, onde ambos os parceiros reproduzem padrões nocivos, né, levando a sentimentos de angústia, desvalorização e desgaste emocional. Né. Embora nem todos os relacionamentos sejam tóxicos e abusivos, eles podem evoluir para situações de abuso, se não houver intervenção. Então, assim, começa de forma muito leve, né, muito tranquila, né. Então, assim, é preciso ver os sinais desde o início, né, dessa relação, né. Controle excessivo, né, ciúme e a dependência emocional, né, onde um colega não consegue viver sem o outro, né. E há medo de abandono extremo, né, e a pessoa não sabe viver sem o outro, né, então é bem complicado, né. Há também a questão de culpabilização, né, onde o agressor transfere a culpa, né, para outra pessoa, né. Então a pessoa começa a se sentir culpada de algo que ela nem fez, certo? Então, assim, são vários fatores, né, manipulação emocional, né, onde o agressor distorce a realidade para fazer a vítima duvidar de si mesma, né. O que mais? Uhum. Oscilação entre afeto, né? Isso que tu trouxe, Francisco, é muito importante, porque dentro disso que tu tá trazendo, eu encontrei num site que trata sobre relacionamento abusivo, fases, né, desse relacionamento, como ele começa a se dar, bem como tu disse, e ali são 3 fases que são mencionadas, né. E aí, nessa fase, no primeiro momento, começa aquelas ofensas, aqueles xingamentos, umas humilhações, crises, né? E depois passa para uma segunda fase, né? Onde começa a ocorrer a violência psicológica, né? E pode evoluir, sim, até para uma agressão, né? Física, verbal, mas a violência psicológica ela tá muito marcante nesse tema, né? E na terceira fase, aí sim, o abusador ou abusadora sente que tá perdendo o controle. E aí o que acontece? Eles chamam de lua de mel, né? Onde ele começa a tratar bem, a ficar bem, para começar tudo de novo. Aqui eu tava vendo que não é necessariamente nesta ordem, mas acontece, pode iniciar numa fase muito boa para começar a ter essa relação abusiva. Eu achei bem interessante isso. Sim, bem interessante, né? Porque, assim, quando o agressor vê que a situação está saindo do controle dele, né? Ele volta, né, a demonstrar interesse, né, pelo outro. Ele ele passa a demonstrar interesse, passa a... Não tá me ouvindo? Então, consegue? Eu não tô... Ouvindo bem. Não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Danielson. E agora, som? Uhum. Tá bom. Então, talvez não é nem demonstrar necessariamente interesse, mas é mais ou menos com aquela brincadeira de um gato com um ratinho. Né? Quando o gato está ali querendo se brincar com o ratinho, ele vai devorar o ratinho de uma hora ou outra, mas ele não quer devorar naquela hora. Né? E quando o ratinho cansa da brincadeira, e daí ele deixa o ratinho descansar, quando o ratinho começa a fugir, o gato puxa o ratinho de novo. Mais ou menos esse comportamento meio predatório do abusador, né? Quando o objeto abusado está prestes a se desprender, está prestes a se libertar, né? Está prestes a tomar tomada de consciência, o abusador ele acaba assumindo uma postura mais sedutora,
né? Às vezes se coloca na posição de vítima. Ah, isso estava acontecendo porque eu tinha problemas assim, não sei o quê. Ah, eu tanto te amo e agora tu tá... Né? Isso, a gente fala muito do amor, até eu quero deixar bem claro, pode ser uma relação institucional, pode ser tu com a pessoa com uma empresa, a pessoa com uma instituição religiosa, pode ser não precisa ser casal, pode ser entre mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, né? Pode ser relações diversas, onde existe isso. Que a Fernanda está falando também, né? Realmente tem uma relação de poder, né, envolvida. Perfeito. Exatamente. Né? E né, Fernanda, uma questão de poder, mas é um poder meio que desequilibrado, né? Exato. Porque é todo o poder para um lado e toda a submissão para o outro. É uma coisa... Sim. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Esse relacionamento abusivo, muitas vezes, gera uma dependência emocional, né? Então, quando o abusador faz isso, de abusar, fazer, xingar, etc., e depois fica bem, essa pessoa que está com ele já está tão fragilizada, já está tão sensível, que acaba entendendo esse momento de pausa como amor, como alguém que está mudando, e ela acaba criando essa dependência, né? E ela entende que isso é uma forma de amor. Então aí a gente vê a importância da terapia também, né? Para poder desconstruir esse sentimento. Certo. Sim. Com certeza. Até assim... Porque mexe muito com a autoestima, né, da mulher, né, Danielson? Mexe muito com a autoestima da mulher, né? Ela começa, né, a ter uma autoestima mais rebaixada, né? Então, assim, é complicado entender o que é um relacionamento abusivo. É uma relação de longos anos, né? Onde o homem desvaloriza, né, a mulher e valoriza. Desvaloriza e valoriza. Então, a mulher fica confusa, né? Sem saber se ela sai dessa relação ou se ela continua. Sim. Lembrando, até acho que é bem importante isso, assim, lembrando assim, que a gente está usando muito o termo do homem e a mulher, mas assim, não necessariamente, né? Eu acho é bem interessante fenômenos que têm acontecido, um termo que eu nem sabia que existia, faz pouco tempo que eu ouvi falar, o termo chamado abuso religioso. Tipo, quando uma pessoa está dentro de uma agremiação religiosa, de qualquer denominação que for, e a liderança religiosa exerce como lembrou bem a Fernanda, né, um exercício de poder opressivo. Também existe abuso institucional, abuso empresarial, a chefia da empresa abusa dos funcionários, abuso familiar, onde a figura parental, o pai e a mãe, abusam dos filhos, ou o contrário, né, abuso geracional, enquanto um filho, um neto abusa. Então a gente fala assim, mas eu acho que a palavra que a Fernanda usou é fundamental. Tem que existir essa disparidade de poder. O poder não pode ser distribuído, tem que ser polarizado, né? Então, um tem todo o poder e outro tem toda a submissão. Acho que essa... Até eu queria que a Fernanda colocasse um pouco mais sobre isso. Eu achei muito bom essa colocação dela. Então acho que a gente consegue abranger para mais outros campos, né? Às vezes numa situação, por exemplo, no trabalho, então em que um chefe começa a assediar, né? Ou então um colega de trabalho assedia a colega, né? E isso torna-se uma relação abusiva, visto que, de certa forma, ele está constrangendo aquela pessoa, né? Está utilizando de uma forma para que ela não se sinta plenamente bem ali naquele ambiente, né? Então, a gente pode também entender essa da questão religiosa, né? Ótimo, como o Danielson trouxe. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Perfeito. Então, a gente pode abranger para outros campos também, que não só o relacionamento homem-mulher, né? A gente entende que sempre quando tem essa relação de poder, assim, de disparo, então que um submete o outro, né, à sua vontade, e com isso submete ele também a outras tantas questões, né? A gente pode envolver aí também as diferentes formas de violência, né? Como bem os colegas trouxeram ali. Então, a gente tem a violência financeira ou patrimonial, né? Quando a pessoa utiliza dos bens ou ali da outra pessoa e diminui ou retira, subtrai de alguma forma.
né? Tem a violência física, que é uma das mais conhecidas, a violência sexual, a psicológica, que lida direto com a autoestima da pessoa, né? Vai sendo tolhida ao longo do tempo diretamente. E isso a gente pode também ir, né, dependendo da situação, e falando dessas diversas violências em que isso vai ocorrendo. Nem sempre para a pessoa. Deu uma falha no... Ué? Será que alguém caiu? Não. Eu quero já aproveitar para agradecer a todos que estão participando. Lembrando, vocês que estão acompanhando pelo Instagram, vocês podem usar o chat do Instagram para participar junto conosco. Participe, mande sua dúvida, seu comentário. Eu quero agradecer aqui a colocação do Psi Gilson Emar, que está dizendo assim, aliás, nosso colega da equipe Mente Viva. Será que todo relacionamento abusivo é mantido numa relação de poder? A gente está falando, né, dessa questão do poder. O que os nossos interlocutores pensam disso? Será que necessariamente é assim, ou será que existe alguma outra forma que não? Será que todo relacionamento abusivo é mantido numa relação de poder? Tá Foucaultiano hoje. Eu achei boa a pergunta, porque assim, ó, o que é o poder? A gente está falando de que tipo de poder? Acredito que sim. Acredito e concordo com a Fernanda, porque tem a relação de poder, tá, mas poder do quê? Financeiro, emocional, psicológico? Isso é um tipo de poder que a pessoa exerce. Muitas vezes físico, né? Poder físico. Exato, pela força, né? Então, eu acredito que sim. Eu acho que sempre vai ter essa relação, né? E aí talvez sim, você pode ir denominando os poderes, né? Poder do quê? Em relação ao quê? Talvez toda relação abusiva seja abuso de poder. Talvez. Acredito que sim. Uhum. E é sempre bom ver, Fernanda, né? eu não estou te vendo aqui, tu ainda estás aqui conosco? Não estou conseguindo te ver. Eu tive uma queda na internet, vocês estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Tá tudo certo. Tá ok, tudo certo. Então, que bom. Danielson, e na questão da mulher, assim, que hoje é muito visto, né? Assim, a gente vê muito na TV, né? Essa questão da violência contra a mulher. Por isso que esse assunto, assim, por ter 3 mulheres aqui, né? Acaba o assunto da mulher, né? Claro. Não, eu creio que sim, se fosse fazer um levantamento estatístico, mesmo falando abuso religioso, abuso no ambiente de trabalho, abuso financeiro, abuso sexual, eu creio que a condição feminina está mais vulnerável. Então, assim, é normal que a gente... Aliás, por isso que eu achei tão interessante, né, justamente essa semana, né, que a gente poder também falar sobre essa ampliação do direito a respeito da Lei Maria da Penha, Sim. que é um dispositivo legal para o encaminhamento. Aliás, uma coisa assim, eu sempre converso muito com juristas, e agora estou com uma colega aqui que também é jurista, né, que sempre disse que não existe, só existe intervenção da lei se houver denúncia. Isso é bem importante, né, falando assim da questão do abuso de poder. A lei por si só, ela não age assim, tu tem que ir, né? Tu tem que fazer uma denúncia, ou tu tens que fazer um boletim de ocorrência, enfim, né? Mas a lei tá aí, e ela ampara, né? Ela protege, ela ampara. Então, quando a gente traz esse tema, que é tão relevante, né? E que agora foi ampliado, olha que coisa boa, o STF ampliou, né, essa lei, não só as mulheres, mas também as relações afetivo-familiares, né, homoafetivos, perdão. Então, é importante a gente saber disso, né, como ir atrás, como procurar, o que fazer, né, e eu entendo que às vezes seja muito difícil, porque tu tá dentro daquela relação e às vezes a pessoa não tem força para procurar, não tem força para ir atrás, né? E aí também entra muito essa questão emocional. Como fazer, né? Onde procurar alguém para que possa escutar essas dores.
em algumas localidades existem alguns dispositivos, tipo delegacia especializada em mulher. Que daí, a delegacia especializada em mulher, ela tem esse dispositivo de além de, primeiro que são policiais femininas, então que é mais fácil de se identificar, né, no caso. E também não são só policiais, tem assistentes sociais, tem psicólogas trabalhando junto, advogados trabalhando junto para acolher. Mas nem toda a comunidade tem isso. Em outras comunidades também tem alguns outros dispositivos, tipo o gabinete feminino. Eu achei até, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de até 2022, ainda eu colaboro à distância, mas participar, né, colaborar com o gabinete feminino, que é um dispositivo do poder público para atender todo tipo de demanda a respeito da condição feminina, né? E também existem ONGs, né, que trabalham com isso. Eu falei, ao mesmo tempo que existe abuso religioso, mas também existem igrejas que prestam também esse tipo de serviço de acolhimento. O importante, e claro, sempre, profissional da saúde. Aliás, às vezes o profissional da saúde mental, não sei se todas as colegas vão concordar, mas o profissional da saúde mental, como um psicólogo, ele pode servir de porta de entrada, inclusive, porque a partir desse primeiro momento, o próprio psicólogo pode orientar o paciente que está atendendo para procurar tal serviço ou tal serviço. A gente não está ali só... nosso trabalho como psicólogo é tratar as questões emocionais, mas a gente não está tratando doença, a gente está tratando pessoas. E essas pessoas, então a gente vai orientar. Se precisa de médico, olha, a gente dá encaminhamento para o médico. Se precisa de um advogado, a gente dá um encaminhamento para um advogado. Né? Então, assim, às vezes pode servir de porta de entrada. Sim, eu não ouvi. Ah, tá. Desculpa, Daniel, só que eu tava tentando. Pode concluir. Eu não sabia. Eu caí de novo na internet, daí tava vendo se tava de novo funcionando. Sim, tu já está de volta. Então, também, né, a questão que a mulher, né, ela precisa ver os sinais, né, os sinais desse abuso, né, que aí ela vai começar a ter sintomas de ansiedade constante, né, como foi falado, baixa autoestima, vai se isolar, né, acaba se isolando porque por vergonha, certo? Não consegue falar para ninguém por vergonha, né, então ela acha que, né, as pessoas não vão entender. Por medo, né, muitas vezes ocorre o medo, o que vai acontecer, né, comigo? O grau de... E mesmo... tem eu acho muito similar à síndrome de Estocolmo, né, que é chamado síndrome de Estocolmo, quando uma pessoa fica em cativeiro e acaba se afeiçoando à pessoa que o cativou. Né? Por quê? Porque o mundo se torna um cativeiro. E de uma certa maneira é muito parecido com a síndrome de Estocolmo. Mesmo sendo opressivo, a impressão da pessoa que está sobre a dependência emocional é que aquele opressor é o mundo dela. Sim. Exatamente. Não tem como não falar em relacionamento e não falar em dependência, né? Emocional. Elas estão ligadas. Isso não é para participar. Não, mas a tua participação está sendo importante, só tem um pouco de paciência. Eu tô vendo aqui que eu caí pela terceira vez, meu Deus. Passa um remédio, né? Aqui, ainda bem que segurou. Imagina, ela ama a pessoa e ao mesmo tempo ela precisa denunciar, né? E muitas vezes o cara é manipulador, né? Vai manipular, vai mexer com os sentimentos dela, né? Então, assim, é alguém que ela já convive há muito tempo. Então, para ela é muito difícil, né? Denunciar alguém ao mesmo tempo que ela ama, né? Esse amor e ódio se misturam, né? Essa dependência, né? Deixa eu colocar só um pouquinho aqui, ó. Uma pergunta direcionada para a psicóloga Fernanda. Todos podem opinar. A dependência emocional de uma vítima pode gerar e manter um relacionamento abusivo? O que a psicóloga Fernanda poderia falar? Vou deixar ela... Antes de responder, só que não consegui antes complementar a tua fala, Danielson, mas é bem importante, né, da gente falar sobre isso. Temos o Ligue 180, tá? Onde qualquer pessoa pode também fazer uma denúncia anônima, tá? O que muitas vezes ajuda. E lembrando também que os profissionais de saúde, né, eles estão de acordo com aquela notificação compulsória. Tem uma lei em relação a isso que nos locais de
de saúde, né, nós precisamos também fazer a notificação nos determinados locais ali de acesso, né, para os profissionais de saúde. Então, tem alguns dispositivos também, né, direcionados justamente para isso, para que a gente consiga fazer, levantar dados, o que tudo sempre é muito importante. Mas, indo então para a pergunta, a dependência de uma vítima, isso, a dependência emocional de uma vítima. Dependência emocional de uma vítima pode gerar e manter um relacionamento abusivo? Ah, com certeza, né? Então, a gente, quando fala sobre dependência emocional, é uma coisa mais ampla. Ela fala de características internas da pessoa que acabam ajudando para que se estabeleça e se mantenha, né, um relacionamento abusivo. Então, em terapia, é bem interessante realmente, né, da gente entender qual a parte da pessoa também, né, que se mantém. É claro que cada situação é muito complexa, envolve uma série de coisas, não é fácil. Então, tem, por exemplo, o que a gente chama, né, um termo mais antigo das... agora me fugiu o nome. São os ganhos secundários, tá? Algo como, por exemplo, tá? Uma mulher está num relacionamento abusivo de anos, né? Em que ela tem vários filhos, não tem meios de se sustentar, então ela acaba se submetendo a isso, muitas vezes em função dos filhos, e porque ela acha que ela não tem meios, né? Para viver uma vida diferente dessa. Então, vê como cada situação é muito complexa. O nosso papel está também... Um outro exemplo de ganho secundário. Uma pessoa, vamos pegar homem e mulher, uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, né, mais idosa do que o homem, com baixa autoestima, numa crise de solidão. Então, mesmo sendo abusada, mesmo sendo manipulada, aquela atenção que recebe está sendo um ganho secundário que faz com que ela se prenda, né, que ela tenha medo, porque se interromper esse abuso, quem é que vai dar atenção para ela? Quem é que vai suprir a necessidade de reconhecimento, né? Então, esse ganho secundário é bem importante entender. Exatamente. Então, pode falar. Não, desculpa, só concluindo ali. Então, isso também é importante da gente levantar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele olhar... mas por que não larga? Tá vendo que tá sofrendo, né? Tá acontecendo um monte de coisa, mas é que nem sempre é simples, né? E quando a gente tá no lugar ali, vendo o que tá acontecendo, né? Ou no lugar da pessoa é completamente diferente, né? Não tá no nosso papel fazer julgamentos precipitados. Sim. Então, assim, né, gente? É importante sempre agradecer denunciar, o pessoal, né? Só agradecer o pessoal que está participando e lembrar que vocês podem continuar enviando perguntas, né? A gente está cuidando aqui o horário, temos ainda 20 minutos, então dá tempo ainda de falar vários assuntos. Pode mandar sua colocação, sua ponderação ou sua dúvida, né? E isso ajuda a gente a continuar o serviço. Outra coisa então, que pode falar. Tá, assim, é importante, como vocês falaram, dos canais, né, que temos, né, no caso, para denunciar, né, é importante denunciar, não ter medo, né, denunciar e buscar apoio, né, das pessoas próximas, né, que ela possa confiar, familiares, né, mas sempre com segurança, né, caso ela precise sair, né, da casa que ela se encontra, né, se ela está sofrendo, ela está correndo risco, então ela precisa buscar uma estratégia com segurança, né, para que o agressor não perceba essa fuga dela. Entendeu? Sabe que eu ia trazer Ai, cortou? Oi? Não? Eu ia trazer um tema, fugindo um pouquinho de relacionamento amoroso, né? Tipo assim, relacionamento de mãe e filho, né? Tem um complexo chamado Complexo de Jocasta. Até fiz um trabalho sobre isso, onde a mãe detém aquele filho. Ela ama aquele filho, mas ela ama de um jeito exacerbado. Então, ninguém presta, ninguém é bom o suficiente e só ela é. Isso também é um tipo de poder. Porque aquele filho acaba também tendo uma... Tudo acaba em dependência emocional quando a gente trata de relacionamento abusivo.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que também dentro das relações familiares, como já foi dito, tem, né? O pai com o filho, ou com a filha, a mãe com o filho, né? E isso é algo que a gente tem que atentar também. Porque às vezes o filho está tão imerso naquele amor, né? Que acaba não vendo nada mais ao redor senão a mãe, né? Claro, é só um exemplo, também, mas existe. Sim, não, existe, e também assim, existe também a reprodução do padrão, tipo assim, um filho super protegido e que se torna abusador nos relacionamentos. Exatamente. Um filho que foi sempre super protegido, viveu essa relação Édipo-Jocasta ali, e agora ele vai deslocar essa relação Édipo-Jocasta para os próximos relacionamentos. Então ele vai tratar a companheira não como uma parceira amorosa, mas como uma supridora dos seus, né, do seu desejo narcísico ali. Então então se repete uma coisa assim, se vê dentro da família. Vamos supor que ele se desligue temporariamente ou parcialmente dessa Jocasta, dessa mãe abusiva, mas ele vai reproduzir esse mesmo comportamento nos relacionamentos. Então não adianta assim a pessoa querer assim, mas vai que ele muda. O amor muda as pessoas, mas a gente não está falando de amor, a gente está falando de uma doença, de um transtorno chamado dependência emocional. Né? Então assim, o abusador ele não vai mudar, a não ser que ele procure tratamento muitas vezes, e às vezes nem sempre assim. Então, a primeira coisa, né, o primeiro ponto é, se tu percebe que tu está numa situação de abuso, procure ajuda e se desligue dessa situação de abuso o quanto antes. Quanto antes tu conseguir fazer isso, menor vai ser as consequências, né? A consequência já teve, tu está no abuso, tu vai ficar marcado por isso, mas não acumule, porque o final de um relacionamento abusivo pode ser bem complicado. Né? Até a gente estava falando sobre, por exemplo, né, a maior parte, a gente estava comentando antes da live, né, o maior índice de feminicídio ou de violência contra a mulher está relacionado a relacionamentos abusivos. Existem outras coisas que causam violência contra a mulher, mas a maior causa, a grande maioria, está relacionada em comportamentos abusivos. Então, quanto antes, melhor. Mais uma pergunta aqui para todos, peraí. Quando o relacionamento abusivo é entre um colega de quarto na universidade, abuso ou pressão psicológica de uma relação com outra? Né? Aqui está falando, né? Então, o relacionamento abusivo não tem a ver só... Perfeito, gostei muito, obrigado pela pergunta. Não tem a ver só com a homem, mulher, casal. Aqui está falando de relacionamento abusivo entre dois amigos. Né? Provavelmente aqui, situação de bullying, de opressão, é um relacionamento abusivo, quando não tem o que fazer. O que fazer em primeiro e em segundo lugar? Né? Que ideia se tem? Né? Tu está dividindo um quarto, né? Não tem como tu simplesmente se mudar, não tem como... Né? O que pode ser feito? Eu acredito que não tem uma regra, tá? Não existe assim, primeiro isso, primeiro aquilo. Acredito que seja o que for mais necessário naquele momento, né? Se tem possibilidade de sair, ok. Às vezes não tem, então vamos fortalecer esse sentimento para depois poder sair, né? Então, sempre buscando ajuda, né? Na psicologia, ajuda terapêutica, enfim, mas algo que te fortaleça se tu não conseguir. Varia muito. Cada um tem uma situação. Então fica difícil falar, né? O que fazer primeiro. Tem que fazer aquilo que é mais necessário naquele momento. A gente volta para aquela situação de o profissional de saúde mental como porta de entrada para um próximo encaminhamento. Então acho que a primeira coisa que a pessoa tem é encontrar alguém que acolha essa dor que a pessoa está passando. Né, e o profissional de saúde mental pode ajudar nesse ponto. Daí o segundo ponto é seguir o encaminhamento de acordo com o caso. Né? Sim, não sei o que as colegas acham. Para isso ela precisa reconhecer que está sofrendo o abuso, né? Porque muitas vezes ela é manipulada, né, na sua própria fala. Então, muitas vezes ela vai falar algo e o abusador vai distorcer
né, o que ela fala. Então, assim, acaba que ela fica confusa, né? Se ela não se ela não é culpada pelas situações que estão ocorrendo, pela agressividade do outro, entendeu? Ela precisa reconhecer os sinais, né? Os sinais de abuso para ela começar a buscar ajuda. Uhum. Exatamente. A nossa colega psico Andréa Cruz, ela fala assim, o final do relacionamento de abuso pode ser trágico. Eu para controlar um pouco o tempo aqui, vou pedir a opinião da Fernanda primeiro e depois das demais. Então... Tá. Sobre a pergunta da Andrea, eu acho que tem mais coisa, né? E o relacionamento abusivo entre filhos e pais, normalmente são os pais que se relacionam de uma forma abusiva com os filhos. E quando é o contrário, o filho é abusivo com a mãe? Boa pergunta, Andrea. Então, né? A gente tende a olhar mais para os pais, né, em relação mesmo até à posição deles, né, na questão ali hierárquica da família, etc. Mas, de fato, né, nem sempre essas relações são aquelas, né, bem bonitinhas, clássicas, como a gente observa. Então, isso pode se estabelecer, sim. Muitas vezes acontece lá na frente, quando os pais já estão idosos, né, já não tem tanta força e vitalidade como era no início. Enfim, depende muito de cada situação, né? Mas, de fato, a gente vai observar que às vezes isso acontece. Então, como cada situação, né, cada complexidade precisa ser avaliada, a gente precisa entender qual é a situação que está se estabelecendo. Eu dei um exemplo ali de quando os pais estão idosos, mas poderia ser, por exemplo, um adolescente, né, com uma mãe que acaba se submetendo às vontades. Então, a gente precisaria analisar realmente, de fato, o que acontece ali, para entender o que mantém essa relação dessa forma e tentar trabalhar, né, coisas para... Às vezes nem só adolescente, né? Às vezes até criança mesmo. É verdade. Então, às vezes são os pais que trazem coisas das gerações anteriores que não foram bem trabalhadas, então, né, questões que acabam se repetindo, enfim, tem várias coisas, né, que acabam ali se mostrando, a gente precisa realmente entender para conseguir, de fato, dar uma ajuda mais efetiva. O que acha dessa questão? Eu tenho visto alguns casos, né, que a mãe é abusiva com os filhos, né? É abusiva ao ponto de a filha ter que começar a trabalhar desde cedo, ela ter que cuidar dos irmãos, né? E muitos jovens têm que trabalhar para trazer o sustento para a mãe, porque a mãe muitas vezes não quer trabalhar, né? Eu vejo essa relação de um caso onde a filha começou a se cortar, né? Porque não aguentava mais o sofrimento, né, de ter que cuidar dos irmãos, de ter que trabalhar fora. Então, essa mãe, né, ela traz, né, já um passado complicado. Talvez, assim, já venha da criação dela, né, como é que ela foi criada, né, faltou amor, né, de repente faltou amor, né, da própria mãe, né, quando era filho, né, e traz essa carga, né, negativa para os filhos, né, Danielson? Nós que agradecemos, viu, Psico Andréa, pela excelente pergunta, que é bem pertinente. Quer acrescentar alguma coisa, Osman? Não, eu endosso. Eu acredito que é bem o que a Fernanda e a Francisca trouxeram, né? Acho que é por esse caminho, sim. Nós estamos a 10 minutos, na verdade, um pouquinho mais, né, 12 minutos do nosso término, e fica uma provocação, assim, né, até onde pode chegar um relacionamento abusivo que não foi tratado, né? Qual é o risco que isso pode acontecer? Por que a gente está todo falando que tem que ser interrompido? Qual é o risco que corre um relacionamento abusivo que não foi tratado? Vocês sabem dos sinais que as mulheres podem usar para denunciar, no caso de, né, quando seria isso, né? O colega João Semar está perguntando assim, quais são os sinais assim de alerta
para que a mulher já denuncie o relacionamento abusivo? Já apareceram vários sinais, né, que até foram passados em rede nacional, internet. Eu já vi alguns, mas eu não conheço se é algo realmente eficaz, se o pessoal usa mesmo. Eu achei interessante, porque eu já ouvi falar, por exemplo, alguma palavra-chave que outras mulheres saibam, ou algum sinal, né? Mas Nesse sentido. é isso. A história do X na mão, né? Isso. Marca um xizinho, mostra para uma farmacêutica, né? Se ela entra numa farmácia, enfim, tem vários, né? Sim. Mas eu nunca ouvi assim, foi usado tal coisa. Eu já vi esses, como é que eu vou te dizer? Quando trazem essas informações, né? Mas nunca vi usarem efetivamente, né? Assim, não sei, e também assim, como não é uma coisa 100% de conhecimento público, né? Como é que pode ser que não dá certo, né? Mas é uma tentativa válida, mas eu acho assim, que o que realmente é eficiente é fazer mesmo a denúncia. A denúncia é anônima, pode ser feita por telefone, por qualquer pessoa, pode ser feita pela própria pessoa, pode ser feita pelo vizinho, pela amiga, né? Explicando a situação pelo telefone 180, explica a situação, denuncia, o teu nome não fica registrado, é anônimo, e pode salvar uma vida. Né? Eu lembrei de uma coisa agora dentro dessas informações, por exemplo, né? Às vezes a mulher está ali sofrendo abuso, isso é eficaz. Liga, né, pro 180 ou 190 e pede uma pizza ou fala alguma coisa. Às vezes isso pode induzir que o policial que atenda diga, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? E é bom ficar atento, eu acho isso válido. De repente não tem como ligar, né? Vai pedir uma pizza, pede pizza para 180 e já dá o endereço da pizza, né? Exatamente. Muito bom essa, muito bom. Então, qualquer tipo de agressão, né, Danielson? Seja empurrão, tapa, soco, ou qualquer outro tipo de agressão, né? A agressão verbal é agressão também. Agressão verbal é agressão também. Isso. Sim, forçar o ato sexual também, né, gente? Sim. Sem consentimento, né? Sim, também é estupro. É um ato de violência. Às vezes até algumas coisas menos perceptíveis, né? Por exemplo, não gosto que tu saia, tenho muito ciúme, daí a mulher começa a se isolar de todo mundo, inclusive da família. É um sinal de alerta, né? Pra gente ficar observando. Sim, até uma... Pode falar. Pode continuar. Sim. Às vezes... Porque assim... Pode falar, Daniel, só que eu tô aqui. Não, eu só ia assim, porque isso que tu tá falando é bem importante, porque a gente tá falando de feminicídio, por exemplo, ou de agressão física, mas às vezes o que acontece é que a opressão é tanta que mesmo que a pessoa não agrida fisicamente ou que não, né, ainda assim a pessoa sobre a opressão vai desenvolver depressão e pode inclusive levar ao suicídio, né? Então, quanto desses suicídios femininos não poderiam ser considerados feminicídio também? Porque é o resultado de um abuso psicológico. Bem como falou a nossa colega Andréia aqui, né? Abuso psicológico também é violência. E o Jusemar está dizendo assim, importância da partilha entre as mulheres, já lembrando dia 8 de março, né? Dia 8 de março é também importante aproveitar esses momentos também para falar de assunto, não simplesmente dar uma flor, cantar parabéns, mas usar essa data como um momento de reflexão, né? Perfeito. Sim. Verdade, gente. 8 de março, né? O Dia da Mulher, né? Então, assim, eu estava vendo aqui os números de estatísticas do feminicídio, né? Que em 2023 foram registrados 1.463 casos, certo? Em 2024, teve uma redução de 5,1%, né? Mas foram 1.128 mortes por feminicídio, né? Então é muita coisa. Certo? Obrigado, Aneripsi. Obrigado.
Então, Pessoal, estamos assim, chegando... é muito alarmante. É muito alarmante ainda, né, o número de mulheres que são mortas, né, por ano, né? Isso precisa acabar, né, Danielson? Né? Com certeza. Então, a mulher precisa ligar, né, usando a estratégia dos sinais, né, e ligar com a estratégia da pizza, realmente é muito boa, né? Fica essa alerta, já fica, né, essa ideia. De aí a pessoa, né, consegue alertar de forma sutil, sem que o agressor perceba. Ou na hora que a pessoa não está tá em casa sozinho, pega e realmente ligar para o 180 e fazer a denúncia. É anônima. E procurar o serviço. Se tiver, né, às vezes não tem delegacia da mulher, às vezes não tem, sei lá, ONG, gabinete do feminino, às vezes não tem nenhuma entidade, seja civil ou religiosa, que preste esse tipo de acolhimento. No entanto, vai ter CAPS, vai ter psicólogo, vai ter... como é que é? Não é de assistência social, né? Como é que é? Vai ter... tem esses órgãos... CRAS, né? CRAS, né? O CAPS, tem o CRAS, que com certeza os psicólogos e assistentes sociais têm a promotoria de justiça da cidade, né, que vão poder acolher essa denúncia e encaminhar. Parabéns à equipe, o assunto é complexo. É verdade, José Marta. Olha só, nós já estamos encerrando o nosso tempo, mas teria muita coisa para falar. Mas assim, lembrando que isso vai integral, vai ser postado no YouTube. E vocês podem continuar no YouTube colocando comentários, porque a gente vai fazer vídeos respostas aos comentários. E cortes desse podcast vai ser colocado também aqui no Instagram e também no YouTube. E vocês podem continuar interagindo, mesmo depois desse, quem sabe até sugerindo uma ampliação do assunto para o nosso próximo encontro, que vai ser agora no mês de março. Tá certo? Gente, queria falar uma coisinha. Queria agradecer vocês pelo convite. Eu amei conhecer vocês. Aprendi muito, né? Essa troca foi maravilhosa. Muito obrigada. Eu quero poder trabalhar mais com vocês. Gostei mesmo, tá? E o assunto super pertinente. Bacana. Obrigada. Da minha parte, bem-vinda, colega. Nada. Fernanda, pode falar tuas colocações finais aqui, nós já estamos encerrando. Gostaria de agradecer também, né, o convite pela participação. Agora estou fazendo parte também da equipe, né, mas adorei, né, participar dessa live com vocês, com a nossa convidada, que eu também não conhecia. Foi, acho que, um ótimo evento, né, deu para a gente discorrer, mesmo que tenha corrido o tempo e tenha caído a luz aqui umas 5 vezes no mínimo. Eu acho que deu tudo certo, adorei, gente. Francisca? Esse tema é bem interessante, né? Eu mesmo, assim, já passei por abusos, né? Então, a ponto de ter que mudar de mudar de cidade. Então, assim, não é tão simples só denunciar, né? É saber como vai se proteger do agressor, né? Onde, no meu caso, eu mudei de cidade, né? Então, assim, eu sou psicóloga e já sofri esse abuso. Até esse assunto me trava um pouco, eu confesso, para falar, mas, assim, né? Então, assim, é um assunto que precisa ser debatido mais, né? Tá? E que bom que vocês estão falando, que a gente se reúne para falar desse tema, né? Tão relevante, tá? Muito bom. Obrigada a todos. Quero agradecer demais a oportunidade, né, primeiro, Jusemar, que deu essa oportunidade de estar participando dessa equipe junto com a Francisca, junto com a Fernanda, pessoas que eu estou conhecendo aos poucos e cada vez mais aprendendo a respeitar. Quero agradecer demais a nossa colega Osmaira Hofstetter, Osmaíra, agora acertei o sobrenome, errei o nome, Osmaíra Hofstetter. Eu também o pessoal me chama de Denilson, me chama de Daniel, eu também fico chateado, né? Osmaíra Hofstetter, queria agradecer demais, né, sua experiência, sua palavra, sua contribuição, e com certeza, né, se for da tua vontade, a gente vai estar mais vezes nessa interlocução. Certo. Muito obrigado a todos.
A equipe Mente Viva é uma equipe de profissionais de saúde, principalmente de saúde mental, mas nós temos psicólogos, psiquiatras, nós também temos nutricionistas, temos outras áreas de qualidade de vida, que promove qualidade de vida através dessa live, como nós tivemos hoje. Mês que vem, de novo, outros assuntos, e tu pode e deve contribuir dando sugestões para os nossos assuntos. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube e estamos à disposição de cada um. É uma equipe bem numerosa, né? Quero agradecer mais uma vez a todos que participaram e esperar contar com vocês até a nossa próxima live. Pode dar o tchauzinho aí, que tá valendo. Fernanda, Osmaíra, Francisca, Danielson. Isso aí. Vamos nos libertar. Mente viva. Isso aí. Ai, gostei, isso aí. Então tá. Beijo em todos, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado, Fernanda, obrigado, Francisca, obrigado, Osmaíra. De nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.